As 5 maiores qualidades de José do Egito. É isso aí mesmo. É esse assunto que nós vamos trabalhar aqui no Minutos de Restauração de hoje. E você vai conseguir entender o porquê que esse homem que viveu há milênios atrás ainda continua impactando a nossa sociedade de hoje, porque ele realmente deixou um legado para nós. Seja muito bem-vindo ao Minutos de Restauração de hoje. Um ótimo dia para você, uma ótima segunda-feira e que bom que você está aqui. O meu nome é Neto Zago, eu sou psicólogo, mas aqui dentro do Minutos de Restauração eu transcendo os assuntos da psicologia e falo também com você sobre saúde emocional, saúde espiritual. Nós falamos sobre espiritualidade aqui e também sobre saúde financeira. Se você gosta e acredita que esses 3 grandes pilares são importantes, então você é convidado a permanecer aqui comigo até o final do Minutos de Restauração, que são esses nossos encontros que acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h29 da manhã. Então, você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui, certo? Mas agora nós vamos receber aqui, que rufem os tambores, porque nós vamos receber aqui a minha amada, minha linda Juliana. Vai, amor, dá o seu bom dia aí. Bom dia, ótima semana. É isso aí, gente. Hoje é 5 de fevereiro, né? É isso aí, 5 de fevereiro. E você vai descobrir junto comigo as 5 maiores qualidades desse homem chamado José, né? Famoso aí, José do Egito, certo? E aqui no Minutos de Restauração nós trabalhamos todos os dias, tá? Com um texto da Palavra de Deus. E o texto da Palavra de Deus de hoje está em Gênesis 37:3, ok? E diz assim, Israel aqui no caso não é a nação ainda, tá? É Jacó. Amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice e mandou-lhe fazer uma túnica adornada, ou em outras versões aparece aqui uma túnica colorida, tá? Então o que acontece? Por que Jacó amava mais a José? Porque ele era, além de ser o filho da velhice, era o filho mais próximo dele, era o filho que mais se aproximava do pai, ele era também o filho da esposa de Jacó que havia morrido, tá? Então ele tinha um apreço, é como se esses filhos fossem a ligação ainda com a esposa que havia morrido. Então José, ele tinha ali um diferencial muito grande. Mas antes de continuar aqui, você precisa fazer 3 coisas que a Ju, a minha esposa agora, vai contar para você quais são as 3 coisas que você precisa fazer exatamente agora. Amor, qual que é a primeira coisa que a galera precisa fazer para quem tá aqui agora? Primeiro, se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Em segundo lugar, curtir os vídeos. Curtir o vídeo, né? Porque quando você curte aqui, você tá mostrando pro YouTube que isso aqui é importante e é uma forma de patrocinar gratuitamente esse conteúdo. E a terceira coisa, amor? Compartilhar. Compartilhar. Por quê? Porque tem muita gente aqui, embora eu esteja falando sobre um personagem bíblico, né? Embora eu esteja falando um personagem bíblico, você não vai ver eu tocando em religião, tá bom? E os princípios que eu vou ensinar aqui, eles podem ser aplicados nos negócios, nas empresas, nos relacionamentos, em tantas áreas da nossa vida. Então, quando você compartilha isso, você está compartilhando uma boa mensagem, tá ok? Então, vamos lá. Eu queria que você contasse aqui de qual cidade você está me assistindo agora. Ah, Neto, eu tô da tal cidade. Eu, Neto Zago, e a minha esposa aqui, nós estamos do interior de São Paulo, falando da cidade de Bebedouro, tá bom? Bebedouro. Então vamos lá. O primeiro princípio que eu aprendo, né, a maior qualidade, na verdade, que eu vejo que José do Egito tinha ele era um cara sonhador. José do Egito era um cara sonhador, ele sonhava, né? A pergunta que eu tenho para te fazer faz quanto tempo que você abandonou os seus sonhos? Por que você abandonou os seus sonhos? Por que você deixou os seus sonhos para trás? Por que aquelas coisas que quando você falava, você pensava nelas, o seu coração ardia, o seu coração queimava? Por que você deixou isso para trás? Por que você abriu mão daquilo que era tão importante para você? Ei, volta a sonhar! O José do Egito, ele teve alguns sonhos, né? E depois algo que vai mudar a vida dele lá na frente, quando ele está no Egito, literalmente, é que ele tem o dom de Deus de interpretar sonhos. Mas antes de ir parar lá no Egito, ele sonhou com algumas coisas. E os irmãos dele chamavam ele de o sonhador, né? Mas não era um elogio, não, era um desprezo. Ah, lá vai o sonhador, olha lá o sonhador, olha lá o sonhador. E aí, então, o que acontecia? Ele era muitas vezes desprezado pelos seus sonhos. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém desprezou você pelos seus sonhos, deixa elas.
Deixa elas, não deixa com que isso venha mandar na sua vida, mas volte, deseje hoje voltar a sonhar. Então, essa é a primeira coisa que a gente consegue aprender com José. Ele era um cara sonhador, certo? A segunda, ele era filho que dava orgulho e prazer para o seu pai. Então, uma outra característica muito importante que José vai ter é que ele era um filho, né? Porque Jacó tinha vários filhos. E ele era um filho que dava muito orgulho e alegria para o pai. Por quê? Porque antes da história de José ser contada ali, que começa em Gênesis capítulo 37, a gente vai ver alguns outros versículos onde contam sobre os outros filhos de Jacó. E muitos deles deram desgosto para o pai. Muitos deles roubaram, mataram os povos vizinhos, fizeram coisas terríveis. Ou seja, José não era esse cara, entendeu? Ele era diferente. José era um homem que dava alegria e orgulho para os seus pais. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Eu quero transcender agora a questão do alegria para o pai e para a mãe. Eu quero transcender isso para o Pai do Céu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os seus comportamentos hoje, as coisas que você tem feito, as coisas que você tem falado, as coisas que você tem se envolvido, as coisas que você tem acreditado sobre você, as coisas que você tem permitido entrar no seu coração, tem alegrado o Pai do Céu? Tem feito com que o Papai do Céu olhe para você e se alegre? Né? Você usou Papai do Céu, uma coisa tão infantil, né? Então, ele é nosso papai. Ele nos ama. Nós somos importantes para ele. Nós somos tão importantes para ele que ele enviou o filho dele para que o filho dele pudesse nos reconectar com ele. Então, o José, ele era um cara que dava alegria, dava orgulho para o pai dele e para a mãe dele. Agora, a pergunta que eu tenho para te fazer, agora descendo do Pai do Céu, é: como você tem se comportado com seus pais? Como você tem reagido com os seus pais? Os seus pais têm orgulho quando olham para você? Ah, Neto, meus pais nem vivos são. Então não tem problema, mas você tem a memória deles aí. Mas quando você olha para a sua vida, para aquilo que você tem construído, você está dando orgulho para os seus pais? Ai, Neto, isso é um peso muito grande. Não, não é não. Eu vou falar uma coisa para você. Se você for uma pessoa de caráter, uma pessoa que trabalha, uma pessoa honrada, você vai dar orgulho para os seus pais. Aqui eu não estou falando sobre ter milhões, sobre ser bilionário, isso, aquilo. Não, não, nada disso. Aqui o que eu estou dizendo é sobre você. Dar orgulho para aqueles que geraram você. Ah, Neto, eu já dei muito desgosto para os meus pais. Ah, então vai aqui um conselho. Peça perdão para eles. Peça perdão para eles. Daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer. Neto, mas e se meus pais já não estão mais aqui nessa terra? Fecha os seus olhos dentro do seu coração, pede perdão para eles. Sabe? Resolve essa treta dentro de você. Porque tudo é possível de ser mudado. Fechou? Então vamos lá. Para a terceira característica, né, para a terceira qualidade muito grande que José tinha. A Bíblia diz que ele era um homem fiel a Deus e a seus princípios, né? Então olha o que aconteceu. O José, ele era um cara muito fiel a Deus e aos seus princípios. Tem um momento que ele foi vendido, né, para o Egito como escravo pelos próprios irmãos. E aí ele vai trabalhar dentro da casa de Potifar. Potifar era como se fosse o chefe da guarda real do rei do Egito, que era o faraó. E aí o José tá lá trabalhando e ele fez um trabalho tão incrível que ele chegou ao topo, né, daquilo que os funcionários poderiam ser. E a mulher do Potifar falou assim: nossa, o Zé é bonito, hein? E ela quis ter relações sexuais com o José. Ela quis realmente trair o marido dela com o José. E aí ela levou ele para um quartinho, e a hora que ela agarrou nele, o José falou assim: não, minha senhora, eu não posso ser infiel a Deus e nem ao meu senhor, que é o seu marido. E o José sai correndo. E aí então, quando ele sai correndo, ela gruda, segura na capa dele, e por causa disso ele foi parar na prisão. Mas é por causa dessa prisão que ele se tornou o governador do Egito e um dos homens mais importantes que pisaram nesse planeta. Tá entendendo? Então olha só, ele foi tão fiel a Deus, ele foi tão fiel aos seus princípios e valores. Deixa eu te dar um conselho: não negocie seus princípios e seus valores. Não negocia seus princípios e seus valores, não negocia sua fé em Deus. Mas Neto, essa é uma oportunidade muito boa. Neto, é uma oportunidade muito incrível. Neto, é uma oportunidade que eu não posso perder. Pode sim. É melhor você perder o seu dinheiro do que perder sua paz. Quantas pessoas hoje bagunçaram, ferraram a sua vida, estão perdendo a sua família, perdendo as coisas que eram mais importantes e caras para elas
por conta de terem aproveitado oportunidades, porque em algum momento elas não foram fiéis aos seus princípios, aos seus valores, à sua fé. Então hoje, esse recado é para você, para o seu coração. Não negocie os seus princípios, não negocie a sua fé. Seja fiel àquilo que você acredita. Neto, mas está tão difícil sendo fiel àquilo que eu acredito. Fica firme. Uma hora a colheita daquilo de bom que você está plantando agora vai chegar. A colheita daquilo que você está plantando de bom vai chegar. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Acredita aí, você também, certo? A quarta coisa que eu posso aprender, né, uma qualidade que José tinha, que era excelente, é que ele era muito bom naquilo que ele fazia. José era muito bom naquilo que ele fazia. A ponto de que quando ele é vendido como escravo, ele vai parar lá dentro da casa do Potifar, que era o chefe da guarda do rei do Egito. Aí, quando ele tá lá, ele vai fazendo coisas tão boas. Deus vai abençoando, ele é tão bom naquilo que ele faz, que ele vai chegando ao topo. E quando acontece lá o lance que a mulher do Potifar quer pegar ele, aí por conta disso ele vai parar dentro da cadeia. Lá dentro da cadeia ele vira o chefe da cadeia. Ele era tão bom naquilo que ele fazia que ele começou a ajudar o cara que cuidava dos prisioneiros. Tá conseguindo entender? Ou seja, ele era muito bom naquilo que ele fazia. E tem um texto no livro de Provérbios que o rei Salomão escreveu, não lembro agora onde está, que diz assim: vê um homem muito bom naquilo que ele faz, ele será colocado diante dos reis. E aí então chega o dia que o faraó tem um sonho, ele não sabe interpretar o sonho e José era tão bom naquilo que ele fazia, o que acontece? Uma pessoa se lembra dele, o copeiro do faraó lembra dele, o José. O José vai lá, resolve o problema do faraó e aí então ele ganha o cargo de governador do Egito, da nação mais poderosa da terra, que hoje é como se você virasse ali alguém como vice-presidente dos Estados Unidos. É mais ou menos isso que aconteceu com José na época, tanto que o faraó vira para ele e fala assim: José, a única coisa que vai separar entre eu e você é o meu anel e você não vai se sentar no meu trono. Do resto, você falou, água parou aqui dentro do Egito. Então, porque ele era muito bom naquilo que ele fazia, certo? Então vamos lá. O quinto ponto, a quinta qualidade é: ele era um homem que trazia solução e não problemas. O José, ele tinha um diferencial muito forte, que é, ele trazia mais soluções do que problemas. Quer prosperar dentro da sua empresa? Quer prosperar dentro do seu casamento? Quer prosperar lá dentro da sua igreja? Quer prosperar financeiramente? Quer realmente prosperar em tudo aquilo que você põe a mão? Seja uma pessoa que traz mais soluções do que problemas. Porque tem um monte de gente que chega lá e aponta: porque tá acontecendo isso, porque tá acontecendo aquilo, chefe, acontece isso aqui dentro da empresa. E as pessoas muitas vezes são aquelas que só levam problemas e mais problemas e mais problemas. Mas elas muitas vezes não trazem solução. Quer crescer na vida? Troca o apontar um problema e traz a solução. E se precisar apontar um problema, não tem nenhum mal nisso, desde que você traga junto com isso a solução, tá? Tanto que quando José fala assim: Senhor, o significado do teu sonho é esse, assim, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que resolver esse problema dessa forma, e o senhor vai precisar de um homem para fazer isso. Aí então o faraó olha e fala assim: cara, você é esse cara. Né? E aí então José sai de prisioneiro para governador do Egito, do dia para a noite. Então, por quê? Porque ele era um homem que ele trazia solução e não problemas. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual dessas 5 qualidades de José, qual delas mais chamou a sua atenção? Conta aqui nos comentários qual mais chamou a sua atenção. E conta aqui também nos comentários qual dessas qualidades de José você vai voltar a ter ou você vai começar a ter a partir de agora. Será que é ser um sonhador? Será que é alguém que vai dar orgulho para os seus pais? Será que é ser um homem fiel a Deus e a seus princípios? Será que é ser, Neto, eu preciso melhorar então naquilo que eu já faço, eu vou fazer um curso profissionalizante? Será que é o quarto que é ser bom no que faz? Ou uma pessoa que traz mais solução? Qual dessas qualidades você quer trazer para a sua vida hoje, certo? Eu espero que você tenha gostado do Minutos de Restauração de hoje. Conta aqui o que eu te pedi nos comentários e nesse momento eu vou fazer uma oração para encerrar, pedindo a Deus que abençoe e guarde a sua vida. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, eu quero colocar a vida de cada um de nós aqui na tua presença. E eu peço que essas mesmas qualidades que o Senhor imprimiu dentro do caráter de José,
Que possamos desenvolver isso em nós também. E que a bondade e a graça do Senhor nos acompanhe, nos guarde e nos proteja. E nos prospere, assim como o Senhor fez com ele. Guarda cada um de nós, aqueles que nós carregamos no coração. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amor, dá o seu tchau pra galera aí. Tchau, galera. Deus abençoe. Galera, beijo no coração. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã. E é nóis!